Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A derrota de Alexandre de Moraes no Congresso americano mostrou mais uma vez que o mundo está enxergando o Brasil, os ministros do Supremo Tribunal Federal, com outros olhos. Diante desse tipo de manifestação que o Alexandre de Moraes fez ao dizer que eles não vão aceitar qualquer represália, principalmente de outro país, deixa muito claro para mim e para vocês tudo o que eles esperam para o nosso país. Na verdade, tudo isso é uma cortina de fumaça para que Lula e outros ministros, senadores, deputados da esquerda possam trabalhar por debaixo do pano. Uma estratégia de esconder o que realmente está acontecendo. Vem comigo porque eu quero te mostrar a avaliação da Casa Branca e diante do Pentágono americano sobre o que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm feito no nosso país. Lembrando aqui que essas medidas ditatoriais de Alexandre de Moraes não são aceitas e não são bem vistas pelo Congresso americano e principalmente pela maior potência do nosso planeta, que é os Estados Unidos. Aqui não cabe esse tipo de manifestação, foi dita lá no Observatório da Casa Branca e também do Pentágono. Se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho das notificações para vocês ficarem muito bem informados de tudo que tem acontecido no cenário político do nosso país. Acompanhem o que disse a Casa Branca sobre a manifestação de Alexandre de Moraes. A gente volta com o Fernando Hessel, que está lá direto de Miami. Fernando, que é observador da Casa Branca e do Pentágono, e está lá em Miami conversando com a gente sobre essa ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom, Fernando, vimos aí a fala do ministro do STF, Alexandre de Moraes, falando aí sobre colônia, Brasil independente. Como eu disse, só não podemos esquecer que os Estados Unidos é o nosso maior parceiro comercial. Exatamente. A gente precisa considerar algumas coisas aqui importantes, né? Eu tenho o maior apreço e respeito com os poderes brasileiros, principalmente o judiciário, mas isso não impede, por exemplo, que a gente pontue algumas coisas sensíveis aqui diante da fala do ministro Alexandre de Moraes. A gente pergunta por que ele está falando tudo isso, né? Qual é o objetivo? Para quem que ele está falando isso? Tudo bem que está sendo ali no momento do plenário, mas o americano não entende isso, até porque o judiciário americano trabalha de maneira totalmente diferente. Então, e o americano é bastante by the book, vulgarmente, popularmente falando, é muito by the book, é muito objetivo. Então, tanto o governo americano quanto o judiciário americano, esse tipo de declaração, quer seja uma declaração correta ou não faz sentido, né, nesse momento, até porque um ministro, né, tanto alguém da corte aqui dos Estados Unidos, tem que, na verdade, se posicionar diante dos autos do processo. Então, é realmente complicado ter esse tipo de comportamento no Brasil, e eu volto a dizer aqui, com todo o respeito ao judiciário, ao Supremo brasileiro, mas esse tipo de comportamento não cabe, até porque essa exposição também não acontece aqui nos Estados Unidos. E a gente sabe, até pelo trabalho que a gente desenvolve aqui em todos os poderes, como você bem disse, no Pentágono, na Casa Branca, no Congresso americano, esse é um tipo de manifestação que não cabe. E, na verdade, acaba, complicando ainda mais a situação, essa relação comercial que se mistura à política e ao setor privado. Então, a gente tem que se perguntar, para quem que ele está dizendo isso? A carapuça está servindo ou não? Está saindo em defesa ao governo brasileiro ou não? Então, a gente precisa ter bastante cuidado e acredito que o judiciário precisa ser melhor assessorado nesse sentido. E o que a gente preza, na verdade, é uma boa relação. Nós estamos falando aí de uma relação entre Brasil e Estados Unidos de 200 anos, ou seja, é uma das mais longevas relações diplomáticas que os Estados Unidos têm na sua história diplomática. Então, há de se também a gente observar que essa relação de 200 anos existem muitas coisas entrelaçadas que o próprio presidente Donald Trump não vai conseguir mexer. Os Estados Unidos dependem do Brasil e a gente não pode Precisa dizer mais alguma coisa? Eu acho que não precisa dizer mais nada. O Congresso americano não vai aceitar essas medidas
de Alexandre de Moraes e principalmente esses vidinhos sem vergonha dele dizendo que a democracia está sendo ameaçada. Ameaçada está sendo as pessoas e a verdadeira democracia que nós acreditamos quando ele decidiu fazer tudo o que está fazendo nos últimos 6 anos, colocando o Bolsonaro, pessoas do dia 8 de janeiro com mais de 17 anos de cadeia por simplesmente passar um batom nas estátuas que ali estavam na Praça dos Três Poderes, enquanto nós vemos aí bandidos e outros amigos do PT sendo liberados como se nada tivesse acontecendo, ou até mesmo saindo pela porta da frente da cadeia. Isso é inadmissível. Essa é a primeira de muitas derrotas que vamos ver aqui, não só do ministro Alexandre de Moraes, mas como também da Suprema Corte, que tem feito um horrível papel, principalmente também os ministros indicados por Bolsonaro, que claro, Bolsonaro não tem nada a ver com isso, mas são omissos, que não querem ver a imagem do Supremo Tribunal Federal manchadas e com isso temem e não saem em defesa do povo ou principalmente da verdadeira democracia que nós defendemos. Já já eu volto, se inscreva e claro, deixem o seu like.